Oi, turminha, tudo bem com vocês? Terçou! E hoje a nossa aula do Terçou tá muito animada. Por quê, professora? Porque é véspera da nossa festa junina. Ah, professora, não é carnaval, professora, é festa junina. O prof se confunde aí nas músicas, tá bom? Não tem problema. O importante é que amanhã é dia do nosso arraiar, tá bom? Hoje, como tá todo mundo animado aí para nossa festa de amanhã, vamos trabalhar matemática, mas de forma animada. O que é forma animada, professora? Todo mundo sorrindo, ó. Todo mundo sorrindo aí do outro lado da telinha, tá bom? Vamos lá. A prof vai sair um pouquinho daqui, tá? Para que vocês entendam bem os próximos slides e depois a prof volta, tá bom? Então, vamos começar. Como vocês já viram ali, nós vamos trabalhar divisão em partes desiguais. Semana passada nós trabalhamos proporcionalidade e essa semana trabalharemos, então, divisão em partes desiguais. Como isso, professora? Eu não divido em partes iguais? Nem sempre, né? Eu posso dividir em partes desiguais? Pode, é o que a gente vai ver agora. Então, prestem atenção. Vamos analisar a situação abaixo. Mara e Sérgio vão comprar um relógio de presente para sua filha Alicia. Olha ali o reloginho. Ah, que chique, hein? Eles combinaram que Sérgio pagará o dobro do valor com que Mara vai contribuir. Pergunta: qual o valor que cada um vai contribuir para comprar o relógio? Então, eles combinaram aqui, ó, o Sérgio, tá? Vai pagar o dobro do valor que Mara vai contribuir. Então, qual o valor que cada um vai contribuir? Como é que eu vou saber? Se eles não vão dividir aí em partes iguais. Então, vamos lá. Tudo que a professora sempre fala para vocês em sala, tá? E nas videoaulas, a gente precisa anotar os dados do problema. Se nós não anotarmos, a possibilidade de errar em algum passo aí da resolução do problema é bem grande. Então, vamos lá. Vamos aos dados do nosso problema. Primeiro dado. O preço do relógio. Nós sabemos, então, que o relógio custa R$ 135, certo? Tá aqui, então, o preço do relógio. Outro dado, o Sérgio pagará o dobro do valor de Mara, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, para que vocês entendessem de forma mais clara ainda, tá bom? Ó, então, a Mara vai pagar um valor e o Sérgio vai pagar 2 vezes o valor dela. Então, tem o valor da Mara, mais o valor do Sérgio uma vez, mais o valor do Sérgio outra vez, porque são 2 vezes, porque é o dobro, né? Mas como eu saberei o valor que cada um deu? Primeiro, eu preciso dividir o valor do relógio em 3 partes. Então, eu coloquei até aqui para vocês, ó, 135 dividido por 3 igual a 45. Tá, mas por que a professora dividiu em 3 partes? Vocês precisam entender isso, tá? Por quê? Porque o Sérgio vai pagar o dobro do valor de Mara, né? Então, se o Sérgio vai pagar o dobro, o Sérgio vai dar o valor 2 vezes, né? Então, a Mara deu uma vez um valor, o Sérgio deu uma vez e deu mais uma vez. Então, isso eu tenho 3 vezes. Então, por isso, eu dividi o valor total do relógio, aqui 135, por 3 e deu R$ 45. R$ 45, se eu tivesse 3 pessoas, cada pessoa pagaria R$ 45. Mas não é o caso, né? São são desiguais aí as partes. Então, vamos entender. Primeiro, a professora trouxe aqui a operação de divisão para relembrarmos, tá bom? 135 dividido por 3. Posso pegar o 1 para dividir por 3? Aqui, ó, eu tenho 1 aqui. Posso pegar 1 para dividir por 3? Não, né? Então, eu posso pegar o 13? Sim, posso pegar o 13. Por que eu não posso pegar o 1, pessoal? Porque o 1 é menor que o 3, né? Então, eu tenho que pegar o 13. Então, que número na tabuada do 3 que eu vou multiplicar
por ele, que o resultado vai dar 13 ou próximo. Gente, lembrando que 13 ou próximo, o próximo é sempre para menos, tá bom? Não para mais. Então, qual é o número? 4. Por quê? Porque 3 vezes 4 é igual a 12. Então, agora eu vou diminuir, né? 13 menos 12. Então, 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Acabou a conta? Não. Eu tenho que baixar o próximo número, que é o 5. Então, agora eu tenho 15. Faço a mesma pergunta. Que número eu vou multiplicar por 3, que o resultado vai dar 15 ou próximo? 5. Por quê? Porque 3 vezes 5 é igual a 15. E agora eu vou fazer a conta de subtração novamente. Olha lá, ó. 5 menos 5, 0. 1 menos 1, 0. E o 0 abaixa. Acabou a conta, tá bom? Eu queria relembrar isso com vocês. Espero que vocês tenham consciência de que esses exercícios de adição, subtração, divisão, multiplicação devem ser diários, tá bom? Tem que colocar a cabecinha para trabalhar matemática, porque senão a gente acaba esquecendo, tá bom? Então, agora eu sei que Mara irá pagar R$ 45, certo? Porque ela vai dar um valor só. Continuando lá. E quanto o Sérgio vai pagar? Quanto ele irá pagar, gente? Dos R$ 135, a Mara pagará 45, né? Que a gente dividiu em 3 e a Mara vai pagar 45. Como o Sérgio concordou em pagar o dobro de Mara, então ele pagará 45 duas vezes, certo? Então, vamos lá para essa conta. Olha, 45 vezes 2. Então, eu vou primeiro multiplicar. Só relembrando, tá, gente? Vou multiplicar aqui o 2 por todos os números acima. Então, primeiro, 2 vezes 5, 10. 0 embaixo, 1 em cima. Próximo, 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Né? Então, eu cheguei aí ao resultado. 90. Então, olha lá, 45 mais 90 igual a 135, tá bom? Se eu somar aqui, eu tenho esse resultado aqui, ó, 135. 45, gente, é o valor que a Mara deu. Nossa, que risco, hein, professora? 90, o valor do Sérgio, tá? Por que a professora colocou Sérgio? Porque ele está dando o dobro do valor dela, né? O dobro, então, é vezes 2. E a gente viu que vezes 2, o dobro de 45 é 90. Então, ele deu 45 mais 45, 90. Então, são partes desiguais, tá bom? Fizeram uma divisão em partes desiguais, né? Eles dividiram o valor do presente da filha, só que em partes desiguais. A Mara vai pagar menos e o Sérgio vai pagar mais. Tá ok? Belezinha? Aí chegamos a essa conclusão. Então, eu sei que está correto quando eu faço a soma aqui e o resultado dá o valor total, que é os 135 do relógio. Tá bom? Gente, lá no livro de vocês, na página 53, tem uma historinha sobre a origem do pé de moleque. Então, vamos ler lá, porque faz parte do nosso exercício, do exemplo ali, né? Para a origem de seu nome, qual poucos sabem a respeito, são aceitas duas versões. A primeira delas é dita pela própria aparência do doce, que se assemelha muito com a cor e os calos das crianças, que na época viviam correndo descalças no chão de terra batida. A outra versão discorre que nas terras de Minas Gerais, quando as mulheres estavam fazendo o doce, em seus grandes tachos de cobre, as crianças iam sempre até as suas janelas para pedir um pouco. Conta-se que, quando as crianças chegavam, as senhoras falavam, pede moleque. Mas, independente da versão contada, o que todos nós sabemos é que o doce é conhecido em todo o canto do Brasil e adorado em qualquer festa junina. Será que amanhã, na nossa festa junina, teremos pé de moleque? Deixa a prof continuar aqui. Simone fez
135 pés de moleque, que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade de doces da outra. Gente, ó, então ela fez 135 pés de moleque e esse 135 que é o total, tá bom? Não é à toa que a prof colocou o valor do relógio lá, 135, que é para fazer aí uma ponte, um link para que vocês entendessem aqui o exemplo que a apostila nos traz. Então, olha lá. Ela fez o total de 135 e vai ter que dividir esse total em 2 encomendas. Só que uma das encomendas tem o dobro da quantidade da outra. Então, acompanhe como podemos calcular quantos doces há em cada encomenda. Então, são 135 pés de moleque dividido em 2 encomendas. Uma delas será o dobro da outra. Então, vamos representar a quantidade de doces, ó. A quantidade de doces de cada encomenda por O, tá? Então, aqui, ó, a quantidade de doces de uma encomenda, mais a quantidade de doces da outra encomenda, igual ao total de doces. Por que 2 vezes O? Porque a quantidade da outra encomenda é o dobro da primeira, tá? Aí, eu coloco aqui, ó, a quantidade de doces da primeira encomenda, mais a quantidade de doces da segunda. O que mudou? Nada, só somou, né? Ó, o dobro do mesmo jeito, é igual a 135. Então, o que ele quis dizer com isso aqui? Que, na verdade, eu tenho que dividir esse total de doce em três partes, né? Porque a encomenda vai ser dividida em 3 partes. Por que 3 partes, professora? Mesmo exemplo do relógio, ó, porque uma delas é o dobro. Então, são 2 partes para uma encomenda e uma parte para outra, tá? Então, se eu pegar o 135 e dividir por 3, eu tenho 45. Então, olha lá. Uma encomenda tem 45 pés de moleque, né? Que é uma parte. E a outra tem o dobro dessa quantidade. Qual é o dobro? Vezes 2, ó. 2 vezes 45, 90. Portanto, uma encomenda tem 45 e a outra tem 90. Lembra do relógio? É o mesmo caso. Então, se eu somar aqui, ó. Se eu somar 90 com 45, eu vou ter o total de 135, tá? Vou voltar aqui na telinha para vocês. Só um minutinho, gente, que nós já continuamos. E apareci. Então, vamos lá. Vamos continuar. Olha um docinho. Quem vai querer? Será que vai ter pé de moleque amanhã? Olha, número 1, primeiro exercício aí de divisão de partes desiguais. A turma de Bruna tem 36 alunos e metade deles vai para a escola com ônibus escolar. 1/4 dos alunos dessa turma vai para a escola de carro e o restante vai a pé. Qual meio de locomoção é o mais utilizado pelos alunos dessa turma? Gente, ó, 36 é o total de alunos. A metade deles vai para a escola de ônibus. E do restante, 1/4 dessa turma vai para a escola de carro, né? E um tanto a pé. Então, qual é o meio mais utilizado? Olha, pensem bem, porque tá bem facinho, ó. E aqui vocês conseguem verificar isso melhor. Pinte a figura a seguir para representar o meio de locomoção dos alunos dessa turma conforme as cores indicadas. Então, olha lá, ônibus escolar, verde. O que está dizendo lá? Ó? Que metade deles... deixa eu pegar o lapisinho verde aqui, vou fazer aqui que depois vai ficar mais fácil de vocês responderem lá. Metade deles, então, vai de ônibus escolar. Vou pintar aqui uma metade, tá? Pintei isso aqui, uma metade, tá? Metade do meu total. 1/4 vai de carro. E o restante, que também é 1/4, né? Porque está dividido em 4, vai a pé. Então, vamos lá pintar. Então, vou pintar de amarelo, ó. 1/4 amarelo. Aqui a prof tá riscando assim para explicar, mas vocês vão pintar bem direitinho lá no livro de vocês. Capricho, tá? E o outro azul. Pronto. Vocês olhando aqui, vocês já saberão responder isso aqui, ó. Qual o meio de locomoção é mais utilizado pelos alunos, né? O que tem mais partes pintadas é o que é mais utilizado, né?
Complete a tabela com a quantidade de alunos de acordo com o meio de locomoção utilizado. Então, ali, o que vocês farão? Ônibus escolar, metade vai de ônibus escolar. Então, metade de 36, né? Eu tenho que pegar o 36 e dividir, lembra? Dividir por 2, para achar metade. Ó, o meu 2 onde parou, tá? Então, aqui eu já vou saber qual é a quantidade. De carro e a pé é 1/4 dessa quantidade. O que quer dizer isso? 1/4 dessa quantidade. Para o carro e a pé, eu vou pegar esse mesmo 36, que é o total, e vou dividir por 4, porque é 1/4, tá bom? Aí eu já vou descobrir. Número 2, Giovana fez 1.200 salgados que serão divididos em 2 encomendas. Uma dessas encomendas tem o dobro da quantidade da outra. Quantos salgados há em cada encomenda? Olha lá, gente, anotem os dados do problema. 1.200 salgados vão ser divididos em 2 encomendas, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir isso daí em 2 encomendas. E uma dessas vai ter o dobro da quantidade da outra. É bem o exemplo do pé de moleque lá, tá? Então, tá bem facinho. Próxima página. Página 55. Denise e Carla são artesãs e juntas fizeram 96 pulseiras para uma feira de artesanato. Quantas pulseiras Carla fez? Gente, olha ali, ó. Eu fiz o triplo da quantidade de pulseiras que Carla. Quantas pulseiras a Carla fez e quantas pulseiras a Denise fez? Gente, triplo. Então, vocês vão trabalhar aí com 3. Tá fácil, gente, tá? É só seguir o exemplo lá do relógio, da situação problema do relógio ou do pé de moleque. Uma fábrica de suco de laranja vendeu 1.450 garrafas de suco para 2 lanchonetes. A lanchonete A comprou o quádruplo. Agora vocês vão trabalhar com 4, tá? Quádruplo. Quádruplo vezes 4. Da quantidade de garrafas que a lanchonete B. Quantas garrafas de suco de laranja cada lanchonete comprou? Número 5. Érica vai distribuir R$120 entre seus 3 filhos de acordo com a idade de cada um. Sabendo que o filho mais velho vai receber 1/2, quer dizer, metade dessa quantia, a filha do meio vai receber 1/3 e a mais nova 1/6, calcule quantos reais cada um dos irmãos vai receber. Gente, aqui vocês têm o valor total. 1/2 eu vou dividir por 2, então eu já sei quanto ele vai receber. Do que sobrar, eu vou ter que fazer a divisão ali, ó, por 3, por 6, então não tá difícil, tá? Nesse caso aí, vocês vão utilizar a divisão e vai ficar facinho. Vamos para a próxima. Na receita de um bolo de chocolate, aí já é na página 56, tá? Na receita de um bolo de chocolate, Alexandre observou que vai usar 1/2 ou metade de uma embalagem de chocolate em pó na massa e 1/4 dessa embalagem na cobertura e 1/5 no recheio. Então, tá aqui, ó, 200 gramas. Preencha a tabela com a quantidade de chocolate em pó que será usada para fazer esse bolo. Gente, 1/4, vou dividir por 4. 1/2 é a metade, né? Então, olha ali, vou colocar primeiro para vocês ali o que ele vai usar na massa, tá? Ele vai usar metade, não é? Ó, vou usar 1/2 de uma embalagem de chocolate em pó na massa. A metade de 200, ó, vocês têm que observar aqui, ó, são 200 gramas. A metade de 200 é 100, né? Só coloquem aqui a forma como vocês encontraram, tá? É 200, ó, 200 dividido por 2, é a metade, tá bom? Cobertura, o que vocês vão fazer lá na cobertura? Dividir por 4. Recheio, a quantidade total dividir por 5, tá bom? Letra B, uma embalagem como a que aparece na imagem é suficiente para Alexandre fazer esse bolo? É suficiente para ele fazer o bolo? Vocês vão ver aqui as quantidades que ele usará, né? E daí vocês vão comparar com 200 gramas, que é a quantidade que tem na lata. Será que é suficiente? Sim, não, por quê? Aí vocês vão colocar as contas aqui a resposta. Número 7. Para abrir uma loja de brinquedos juntos, Vera e Leandro gastaram R$36.000. Vera contribuiu com o dobro da quantia dada por Leandro.
com quantos reais cada um contribuiu, né? Então, e a Vera contribuiu com o dobro, então Leandro mais Vera. Lembram lá do reloginho? Então, aí vocês já sabem por quanto vocês vão ter que dividir. Gente, essa seria a nossa última página de exercícios, tá? Seria não, a nossa última página de exercícios. Depois ali na página 57, nós temos a seção Agora Eu Sei, né? Resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais, tá bom? Né? Então ali, ó, na embalagem, quantidade 3, achocolatados, o preço é 6. Se aumentasse aqui a quantidade para 9, quer dizer que eu multipliquei por 3. Então, o preço eu também tenho que multiplicar por 3, o valor seria R$18, né? E resolver problemas envolvendo divisão em partes desiguais. Gente, deixa a prof voltar aqui para vocês, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, que eu vou falar um pouquinho com vocês aí sobre isso. Agora eu sei. Ai, prof, mas eu não sei. Não tem problema, tá? Se precisar, nós retomamos nesse assunto. O que vocês tiverem dúvida, claro que antes da correção coletiva surgiram muitas dúvidas. O que a prof não quer é que vocês deixem para preencher o livro durante a correção coletiva, para que tirem fotos e me mandem depois. Não é essa a intenção. Tá bom? A prof até conversou sobre isso na reunião de pais. Eu quero que vocês tentem fazer os exercícios. Pode ser que alguns, por mais que a professora tente explicar assim de forma mais detalhada, pode ser que alguns vocês não consigam fazer. Não tem problema, tá? Na correção coletiva, vocês verão aí as respostas e a forma como deve ser feita. Então, não é só a resposta que tem na correção coletiva, né? Tem ali a forma de fazer, de resolver aquele exercício. Então, é legal prestar atenção nisso também, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Até amanhã, dia da nossa festinha, mas também dia de aula, tá bom? Amanhã nós teremos correção coletiva de ciências na nossa aula do quartou, tá bom? Gente, então, por hoje é só, ó. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Nossa arraiá, hein? Ihu! Beijo! Tchau!